Essas estimativas que eu tenho trazido durante essa semana, primeira semana de janeiro, elas mostram um cenário no qual o clima impactou sobre a produção. Nós temos aí a estiagem, a seca no sul do Brasil, excesso de chuvas mais ao centro-norte e ao nordeste do Brasil, Bahia, Goiás e assim por diante, parte do estado do Mato Grosso também, que acaba impactando a produção, as suas estimativas, produtividade ficando menor, principalmente nas regiões onde está muito chuvoso. Esse é um dos elementos, somado a um petróleo mais elevado, que tem dado uma sustentação melhor para a soja em Chicago, que tem aí ficado muito próxima de novo nas posições negociadas no curto prazo a $14 o bushel. Isso reflete no preço aqui no Brasil também, somando aí $1 que continua muito forte no país. Para falar a respeito destes temas, falar sobre o mercado da soja e como ele tem se comportado, eu converso agora com o analista de mercado Marcos Araújo, que participa do programa conosco. Marcos, um prazer falar contigo, tê-lo aqui mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós temos aí esses elementos que estão dando sustentação para o preço da soja. Temos uma soja aqui no Brasil que deve ficar com uma safra menor. Qual que é a sua avaliação para esse momento, principalmente em relação aos negócios? Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Fabiano. Desejo um ótimo 2022 a todos. O mercado em Chicago agora ele fica muito apreensivo. Nós tivemos o pregão noturno, Fabiano, soja operando com até cerca de 28 centavos no território negativo. Logo mais pela manhã, não faz muito tempo, nós tivemos uma atualização dos mapas climáticos apontando uma continuidade do clima adverso, principalmente para a Argentina, fez com que Chicago operasse próximo da neutralidade. E aí nós tivemos a divulgação das vendas semanais, vendas muito baixas, diria também em função do calendário sazonal de final de ano. E aí Chicago voltou a operar para o território negativo. Nesse momento ela caiu 11 centavos. Mas diante da quebra da produção no Brasil, em relação a 16 milhões de toneladas, em relação ao nosso teto de potencial de produção, que eram de 150 milhões, Fabiano, mais uma quebra de 5 milhões no Paraguai. E agora a atenção do mercado requer sobre a Argentina, que pode, se o clima continuar negativo, como as previsões têm apontado, uma quebra, eu diria, um potencial de quebra na Argentina de 10 milhões. Portanto, a América do Sul teria uma quebra de soja nessa temporada entre 25 a 30 milhões de toneladas e, sem dúvida alguma, isso acende mais do que uma luz amarela sobre o mercado de soja a nível mundial, Fabiano. Em relação a esses pontos que você destacou agora, Marcos, é uma disposição menor de soja, se confirmado esses cenários, principalmente climáticos, aqui na América do Sul. Isso representa também estoques menores nos países produtores e, de maneira global, estoque de soja fica menor numa safra que se imaginava ser mais tranquila em relação à oferta e demanda. Como a oferta e demanda muito mais ajustada do que se previa inicialmente, como é que você enxerga os preços praticados e principalmente o travamento de negócios feitos pelo sojicultor brasileiro? Nesse momento, Fabiano, o sojicultor em geral, com essa adversidade do clima seco para o sul do Brasil, muita chuva para o centro-oeste, principalmente a região do Médio Norte, no Mato Grosso, que estão colhendo em maior ritmo, faz com que o produtor fique ausente, não tomando grandes decisões de vendas no mercado físico. Outra coisa importante também que nós devemos comentar são as margens bem positivas das indústrias processadoras de soja aqui no Brasil durante esse primeiro semestre de 2022, o que vai dar fôlego e aumento pela concorrência da soja em grão em relação às trades exportadoras. Em nossa opinião, aqui na Agriinvest, nós devemos ter uma condição do fortalecimento dos prêmios aqui no Brasil, porque com essa demanda e quebra de safra aqui no Brasil, nós devemos ter um racionamento das exportações de soja aqui no Brasil. Se nós tivermos uma demanda interna total de 51 milhões de toneladas, faz com que o nosso excedente exportável seja de no máximo 90 milhões de toneladas,
considerando uma produção brasileira entre 135 a 138 milhões de toneladas. Portanto, é uma briga de facão aí que vai ser traduzido, Fabiano, na nossa opinião, em melhores prêmios aqui no Brasil, porque quando nós olhamos o mercado norte-americano, Chicago, eles ainda possuem um grande residual de soja a comercializar em estoque. E é claro, logo mais, mês que vem, nós temos o fórum do USDA sobre a expectativa diária nos Estados Unidos. E em março, Fabiano, o relatório mais importante do semestre, eu diria, que é a intenção de plantio do produtor americano no dia 31 de março desse ano. Marcos, aí falando a respeito desses pontos tão importantes que você destaca aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, em relação aos negócios, nós temos aqui Estados Unidos, mais uma vez, com uma pontuação interessante. Estava até dando uma olhada no relatório divulgado hoje mais cedo, de vendas e exportações, cancelamento de pouco mais de 625 mil toneladas. Para destino não declarado, normalmente a gente costuma interpretar que é China, né, que cancelou ali alguma compra ali junto aos norte-americanos. Essa disputa que você citou entre processadores de soja aqui no Brasil e as tradings que trabalham com a exportação, em qual momento que a Agrinvest está enxergando que isso vai acontecer com mais intensidade, com mais veemência? Eu acredito agora, Fabiano, a China já está coberta aí para os próximos meses, bons volumes até abril, maio, tá? Se nós olharmos a curva de preço dos contratos futuros em Chicago, o dólar futuro e os prêmios da soja aqui no Brasil dentro do histórico de descolamento, o mercado futuro tem nos apontado melhores preços de soja para agosto e setembro desse ano, ao redor base porto de 197, 198 reais, conforme a condição atual, Chicago e dólar futuro. Marcos, quando a gente está olhando aqui a comercialização antecipada por parte do sojicultor, nós estamos vendo um ano no qual, por várias questões, ele está vendendo mais lentamente essa soja, ele aguardava números melhores, está tentando não repetir o que aconteceu no último ano, quando ele antecipou um pouco mais as suas vendas, os preços acabaram subindo um pouco mais, o que deve ocorrer agora em 2022, muito provavelmente, mais uma vez, e com uma expectativa de dólar forte no Brasil, então não deve ter muita mudança nesse cenário que ele esperava. Essas vendas devem continuar muito lentas até o final dessa safra que tem para negociar. Esse é o ponto, Marcos? Eu creio que sim, Fabiano. O produtor não vai tomar grandes decisões, como você bem nos apontou. É um ano eleitoral no Brasil. Nós temos logo mais toda a apreensão do mercado para que nós tenhamos uma garantia de oferta da soja no segundo semestre a nível mundial. São Pedro tem que andar muito bem, obrigado, sem grandes ameaças na lavoura do hemisfério norte, para que nós tenhamos uma segurança alimentar. E, claro, qualquer dúvida climática, o clima é o fator mais determinante no preço das commodities, isso daí, agrícolas, né? Sem dúvida alguma, isso vai trazer apreensão para o mercado e grandes ralis de alta aí para a soja, na nossa opinião. Tá certo, Marcos. Eu estou aqui com o telespectador, o Anderson Vargas, está falando de Londrina, no estado do Paraná. Ele comentou aqui as perdas na sua área de produção e que seus vizinhos também têm fortes perdas, tanto no milho quanto na soja. E ele faz um questionamento aqui sobre milho, Marcos, acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa questão. Ele fala a respeito da disposição de milho, produtividade caiu muito, de acordo aqui com o Anderson, e ele questiona como que ficam os preços do milho no Brasil agora, nesses primeiros meses do ano de 2022. Nós vimos alertando sobre esse risco, Fabiano, e o Brasil vive há alguns anos essa redução da safra de milho verão e o potencial de produção também faz com que os menores estoques de milho no Brasil ocorram entre os meses de fevereiro a abril. Eu acredito que esse ano, essa tendência, por mais que o ciclo da soja antecipou, o pessoal vai antecipar o plantio do milho safrinha em continuidade de alta de preço do milho no mercado doméstico, principalmente entre fevereiro e abril desse ano. Infelizmente, temos uma margem bem negativa para os suinocultores nesse momento, temos aí uma margem próximo do 0 a 0 para o avicultor, e quem está num bom lucro nesse momento é o pessoal produtor de etanol a partir do milho. Esses aí estão com uma margem suficiente
e aí para poder sustentar esse preço do mercado interno. E a safra verão, claro, quebrando aí mais de 5 milhões de toneladas. Por isso tudo combinado, eu acredito na alta de preço no mercado interno brasileiro. Tá certo. Marcos Araújo, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e desejo um ótimo 2022 para você e toda a equipe. Muito obrigado, igualmente.